Livro do profeta Ageu, capítulo 2. Nós pregamos no primeiro culto, no capítulo 1. Ageu, o nome Ageu significa festivo, aquele que nasceu num dia de festa. Ele é um profeta que foi levantado por Deus para exercer o seu ministério profético junto com Zacarias. E o ministério desse profeta, Ageu, foi encorajar o povo de Deus a fazer a obra de Deus na sua época. Nós mostramos aqui que no ano 538 antes de Cristo, através de um decreto do rei Ciro, o povo de Israel volta para a terra para construir o templo. Mas aí, como todos sabem, existia um governador, inimigo do povo de Deus, que entra com um documento questionando se Ciro realmente tinha baixado aquele decreto. Isso fez com que a obra ficasse parada por um período de 18 anos. No ano 520, Deus levanta então esse profeta para encorajar o povo, porque estava acontecendo uma coisa que acontece hoje com a igreja, com os crentes hoje. O povo esqueceu da construção do templo e cada um estava correndo para cuidar da construção da sua própria casa. Então, na profecia, são 4 profecias. Essas profecias aqui foram dadas durante o mês de agosto ao mês de dezembro. São profecias que acontecem. A primeira profecia está aí, no versículo 1 do capítulo 1, do 2º ano do rei Dario, no 6º mês do 1º dia do mês. Depois, você vai para o capítulo 2, diz, no 2º ano do rei Dario, no 7º mês ao 21º mês. A terceira profecia está no capítulo 2, versículo 10. Ao 24º dia do mês 9, no 2º ano de Dario. E a quarta profecia está no versículo 20. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo. Então presta atenção. Ageu, ele faz 4 profecias num período de meses. Nessa primeira profecia, ele diz para o povo: vocês estão desprezando as coisas de Deus e priorizando as suas. Logo, Deus derramou sobre vocês maldições, de tal maneira que aquilo que vocês estão ganhando e conquistando não está trazendo satisfação para vocês. Diz capítulo 1, versículo 12. Então o povo ouviu o sermão. Pensa no sermão que o povo respondeu imediatamente. E diz o texto que o povo então obedeceu a palavra de Deus, que o povo experimentou a presença de Deus, e diz o versículo 14 do capítulo 1, lê comigo aí, o que é que diz? 1,14, o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Zodadac, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Então é muito importante que a partir do governador, do sacerdote e de todo o povo, Deus desperta o quê? O Espírito. O Espírito. Despertou o coração, a alma, porque a obra de Deus não pode ser feita sem coração. Nós não obedecemos a Deus pelo legalismo, nós obedecemos a Deus de coração. E o povo então cumpriu aquilo que está lá em Mateus capítulo 6. Buscai, pois, em
primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão. Então, aplicando, nós desafiamos a igreja no primeiro culto a priorizar na sua vida as coisas de Deus, a obra de Deus. Agora, no segundo culto, eu vou para a segunda mensagem, que está no capítulo 2. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou essa casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, ser forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória essa casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, eu quero meditar com vocês sobre o tema coragem. Estamos construindo mais do que nós vemos. Vou repetir. Coragem. Nós estamos construindo mais do que nós vemos. O povo começa a construir o templo. E no versículo 3 mostra que alguns que conheceram a construção do templo em Jerusalém, aquele templo de Salomão, com toda a sua beleza, suntuosidade, eles começam a chorar, porque o templo que está sendo reconstruído agora não tem aquela grandeza, aquele esplendor do templo construído por Salomão. E o povo começa a chorar. E aqui, Deus vai encorajar o povo. Ele diz: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou essa casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ou seja, no comparar, ele diz assim: essa aqui não significa nada. E Deus está dizendo: significa muito. Porque esse templo que vocês estão construindo é o templo que Jesus vai entrar. É o templo em que Jesus vai ensinar. É o templo que aponta para a obra de Cristo. Esse templo, ele é tão suntuoso, ele é tão grandioso, ele é mais importante do que o templo de Salomão. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de João. João, capítulo 2, versos 19 e 20. João 2, 19 e 20. Vamos ler juntos? João 2, 19 e 20. O que diz? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o... Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, versículo 21, porém se referia ao santuário do seu... Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos,
lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Presta atenção que o templo que está sendo construído na época de Ageu, ele vai ser reformado por Herodes o Grande, durante 46 anos. Mas esse templo aponta para a verdadeira igreja de Cristo. Isso faz parte do projeto da revelação progressiva de Deus. Por isso que ele vai dizer lá, versículo 9 de Ageu 2. Lê comigo, por favor. Ageu 2:9. O que diz? A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. O templo que está sendo construído e será construído não é um templo físico, é o templo da igreja, é o templo do povo de Deus, é o edifício de Deus que está sendo construído através da obra de Jesus Cristo. Vocês estão entendendo ou não? Então, por exemplo, nós temos aqui na igreja os 4 braços missionários. O primeiro braço é a igreja, aquilo que nós fazemos aqui. Quantas pessoas nós estamos alcançando aqui? Quantas pessoas estão sendo edificadas? Quantas pessoas estão sendo salvas? Você sabe disso? Eu não sei. Nós temos a IPP-TV, que tem 24 horas de programação no ar, que tem 1.300.000 horas assistidas em 28 dias, que está pregando o evangelho para o mundo inteiro. Nós temos a editora publicando livros, distribuindo Bíblias, distribuindo literatura. Nós temos a Junta Missionária de Pinheiros, com mais de 100 missionários. Estamos plantando 100 novas igrejas em 5 anos. Foi inaugurada essa semana passada a 5ª igreja, lá na Bahia, na cidade de Eunápolis. Igreja que está sendo plantada com os recursos dessa igreja. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós estamos construindo muito mais do que nós vemos. O templo lá em Guiné-Bissau foi coberto essa semana. Nós temos lá em Guiné-Bissau uma escola com mais de 400 crianças. E esse templo é resposta de oração de 30 anos da igreja em Guiné-Bissau. Nós temos o trabalho que está sendo feito na Rússia, no Nepal. Irmãos, coragem. Nós não estamos aqui, esse galpãozinho aí, o que significa esse galpãozinho aí na obra da criação de Deus? Nada. Deus é especialista em construir galáxias. Preste atenção, nós temos que entender que nós estamos usando coisas materiais, dinheiro, cimento, cal, assento, ar-condicionado, tudo isso aqui para ajuntar tesouros nos céus. Então a missão da igreja é essa. Às vezes o pessoal fica brigando por espaço. Se a gente tivesse consciência mesmo, nós aqui, crente mesmo, raiz, a gente não deixava voltar um visitante. Se assistia lá embaixo, dava lugar para o visitante. Mas eu já vi crente enfesado, líder, não dou meu lugar não, nem eu, nem minha família. Meu irmão, você já está salvo. Eu vi lá agora, me reuni na sexta-feira com os missionários do sertão. O que Deus está fazendo no sertão é uma coisa maravilhosa, irmãos. Famílias inteiras se convertendo, Deus libertando pessoas, poços sendo furados, vidas sendo transformadas, o evangelho chegando e destruindo
o desespero e trazendo a esperança. A esperança. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Fala a Zorobabel, filho de Zatiel, filho de Josadac, sumo sacerdote. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou essa casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não a ela como nada aos nossos olhos? Talvez aos olhos de alguns, talvez aos olhos do mundo, o que nós estamos fazendo aqui não é nada. Mas aos olhos de Deus nós estamos fazendo tudo. Nós estamos dando a nossa vida, a nossa existência, os nossos esforços, os nossos bens, que não são nossos, são dele, para ver a obra de Deus, para ver a igreja de Deus sendo construída na história. Amém? Por isso que nós vamos avançar. Vamos avançar. Nós vamos lançar até o final do ano o maior canal de streaming de fé reformada do mundo. Você vai ver. Vai ter até inteligência artificial. Arival vai aparecer como um avatar. Nós vamos usar para criar. Vamos juntar tudo da igreja. Tudo. Vai ter um aplicativo. E nós vamos trabalhar, não passivamente, porque nós temos 1 milhão, vai chegar 1,5 milhão no canal do YouTube, e está chegando 500 mil no Instagram. 1,5 milhão, qualquer hack pode derrubar, qualquer hora. O carecão aí pode ensinar um negócio a tirar do ar. Mas não vai não, porque nós vamos para o canal de stream, nós vamos criar um canal, nós vamos encher de conteúdo, nós vamos alcançar as novas gerações. Amém? Deus está dizendo, coragem. O que vocês estão fazendo, vocês não estão vendo. Vocês não estão vendo. Segunda coisa, coragem. Mas vamos trabalhar. Tem uns crentes que acham que é Deus que faz. Ele é Deus que faz mesmo. Mas Deus faz através de nós. Primeira coisa que Deus criou, depois que criou o homem, foi o quê? Plantou um jardim e disse, pô, vai trabalhar. Ele criou o trabalho. Não existe outro caminho, biblicamente falando, não existe outro princípio que gere crescimento, que mais espelha na nossa vida a imagem e a semelhança de Deus do que o trabalho. Jesus disse para os fariseus da sua época, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. O homem abençoado é aquele que teme ao Senhor, e diz a Bíblia, o quê? Do trabalho de suas mãos? Como não é da ajuda do governo não, viu? Nós temos no Brasil hoje mais gente pendurada no governo do que de carteira de trabalho o quê? Isso é uma vergonha. Igreja existe por quê, irmãos? É só para ficar aqui adorando, cantando esse hino bonito? Nós cantamos aqui. Vocês viram o que vocês cantaram? Que Jesus é o centro, que Ele é tudo. Então nós temos que trabalhar. Não existe. Veja o que é que Deus diz aqui. Veja o que é que Deus diz. Por favor. Lê comigo o versículo 4. Bem forte. Vamos ler juntos? Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e o quê? Trabalhai, porque eu sou convosco. Veja no 2,14, no 1,14, vê comigo lá 1,14, o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, não foi para ficar adorando, não. O que diz o texto? Despertou o espírito de Zorobabel,
filho de Salatiel, governador de Judá, o espírito de Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote e o espírito de todo o resto do povo, eles vieram e se puseram o quê? A trabalhar. Irmão, você foi escolhido por Deus, Saul, para trabalhar. O reino de Deus não é lugar de vagabundo, de desempregado. O reino de Deus é como um homem que tem uma roça, Mateus capítulo 20, que acorda cedo e vai contratar trabalhadores. Então nós estamos aqui para trabalhar. Eu sei que há um versículo que todo mundo gosta, principalmente os baianos da minha terra, que o Senhor dá enquanto dorme. É uma benção. Mas dá enquanto dorme depois de ter trabalhado o dia todo. Temos que trabalhar. E é tão interessante, irmãos, que quanto mais essa igreja trabalha, mais ela cresce. Quanto mais a igreja trabalha, Deus o quê? Abençoa. Sabe por quê? Porque Deus está conosco. Deus está com o povo que trabalha. E veja aí, eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Eu tenho uma aliança com vocês, eu tenho um compromisso com vocês, de estar com vocês, de abençoar vocês, se vocês trabalharem, se vocês obedecerem. Eu estava lá na Paraíba pregando numa igreja, e eu até me senti meio popstar, porque era tanto selfie, eu me senti Hernandes, momentaneamente. Porque o povo vinha e disse: pastor Arival, como é que está lá o galpão? Olha, eu já fiz a oferta. Como é que estão os postos? Como é que está isso? Olha, nós somos mesmo de Pinheiros, viu? Lá em casa, todo dia, 8 horas, a gente liga, tomando café para ir para o culto da nossa, e assistindo vocês. E a gente volta e assiste a tarde toda também. Eu vi um cara no sertão, dizendo lá, missionário, em Sumé, disse: pastor, todo mundo em Sumé assiste a IPP-TV. Ou seja, Deus está fazendo muito mais do que nós estamos o quê? Vendo. Mas eu queria chamar a sua atenção, porque quando a gente fala em trabalhar na igreja, a primeira coisa que vem é dizer: nós não temos o quê? Dinheiro. Tesoureiro é assim, ele nasce com essa frase: não tem dinheiro. Pastor, não quero ser contra, não quero lhe desanimar, não quero ser advogado do diabo, não tem dinheiro. Você já pensou? Pensa o seguinte: nós vamos terminar essa tenda aí até o final do ano, está tudo cronometrado, tudo sob controle, obedecendo, certo? Direitinho. Quando chegar o ano que vem, vocês acham que vai diminuir ou vai aumentar o número de gente no galpão? Agora pergunta: onde é que nós vamos botar esse pessoal na escola dominical? Porque o gargalo é o culto das 11, não é isso? Um dos gargalos. Então nós vamos ter que comprar as casas aqui do mar. Entendeu? Aí você vai dizer: pastor, mas não temos dinheiro. Mas veja o que Deus diz aqui. 2:8. O que Deus diz? Vamos ler juntos? Minha é a prata, meu é o ouro. Então vamos fazer uma aplicação logo prática. O dinheiro que vai fazer a obra está na conta dos irmãos, no bolso dos irmãos. E esse dinheiro não é seu. Esse dinheiro é você é um mordomo. Você é um mordomo. Deus não vai fazer a obra dele com dinheiro de bandido, de gente ruim. Deus vai fazer a obra dele com os recursos dele, que ele vai colocar à nossa disposição. Agora aprenda uma coisa. Aprenda uma coisa. O dinheiro não vem antes. O dinheiro vem
A última volta do ponteiro, como diz Jorge Cury. Ninguém sabe o que é isso, né? Mas Valdir Amaral e Jorge Cury eram os locutores de rádio. E ele dizia, aos 44 do segundo tempo, é a última volta do ponteiro. Deus dá assim. Por isso que a gente tem que fé. Preste atenção, o justo viverá pela fé. Eu estava falando sobre Josué hoje, aqui, que a história se repete. Nós estamos vendo aí Israel brigando sozinho contra o mundo todo mundo querendo destruir Israel. Mas foi assim também lá com Josué. Tira o povo da posse da terra, coloca o povo na terra de Deus, mas ele fica no meio dos inimigos. Quem chega em Israel hoje, eu já tive a oportunidade de entrar pelo sul, você tem o Egito, você tem a Arábia, você tem a Jordânia, você tem Síria, você tem o Líbano. E aqui tem a faixa de Gaza. Israel está ali. Jesus disse, não peço que os tires do mundo, mas que os livres. Nós estamos como igreja de Deus num mundo que não é nosso. E o mundo nos odeia. Mas nós temos que amar o mundo no sentido de amar as pessoas do mundo e pregar o evangelho do mundo e mostrar o amor de Cristo através do nosso testemunho, da nossa mensagem. Vocês estão entendendo? Então coloque na sua cabeça um negócio. Você não faz nenhum favor a Deus, nem fica pensando que você está fazendo favor a pastor, quando você dá uma oferta. Você está ofertando para Deus. Isso é uma graça que Deus lhe concede, de tudo aquilo que Deus tem lhe dado. E você é próspero e abençoado por causa da sua fidelidade a Deus. E quanto mais você é generoso, mais Deus abençoa você. Amém? Não vão faltar os recursos para a obra. Se Deus não levantar aqui, Ele vai mandar dali, da acolá. Deus conhece os ricos do mundo, Deus sabe, Ele é dono de tudo, da prata, do ouro. Então não vamos ter medo, né, Benjamin? Vamos para cima, vamos para frente. Amém ou não? Amém. Pronto, terminei o sermão. Eu tinha umas coisas mais para falar, mas eu vou deixar para a noite, né? Porque senão... Mas, coragem. Estamos construindo mais do que vemos. Coragem. Vamos trabalhar muito, porque Deus está conosco. Coragem. Os recursos estão nas mãos de Deus e vêm de Deus. E não faltarão os recursos de Deus se nós fizermos a obra de Deus segundo a vontade dEle. Amém? Vocês podem ficar tranquilos que quanto mais a gente puder gastar ou cortar os gastos aqui da igreja, nós vamos gastar, cortar. Eu não sou pastor para ser rico. Eu não estou aqui por dinheiro. Se disserem que o pastor Arival tem um barco no Guarujá, é fake news. Está entendendo o que eu estou dizendo? Nós estamos cortando tudo, porque cada centavo que você investe na obra de Deus, milagres acontecem. E quanto mais a gente cortar, no ano que vem nós vamos cortar lanche na igreja. Vocês estão tudo acima do peso. E crente, toda reunião que vem tem que ter comida. Está amarrado. Você já pensou nisso? Se a gente somar aqui o dinheiro que os irmãos de Pinheiros gastam de pizza no domingo à noite, daria para sustentar uns 10 missionários na África. Claro, a gente não precisa disso, mas eu estou fazendo uma conta só para você entender
quanto mais você investe. Essa semana nós mandamos 2 poços para Angola, furar 2 poços lá em Angola. E esses poços trouxeram uma revolução para as comunidades. E essa semana me mostraram lá, veio o relatório, que eles montaram, próximo do poço, uma fábrica de tijolo. E eles estão agora construindo um grande templo com os tijolos que eles estão fabricando lá, porque tem água. O povo está comendo, está bebendo, está criando bicho, está plantando. Então Deus está fazendo mais do que nós estamos vendo. Amém?